Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar algo que eu tenho falado em meus vídeos, tenho falado em lives com meus amigos também, não só das que eu faço, mas também das que eu participo como convidado, e que eu falo no meu dia a dia também, que a natureza ela é indiferente. Bom, hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Por que eu estou falando a data? Porque no sábado, dia 8 de janeiro de 2022, quem assistir esse vídeo, se ele estiver no ar também, daqui a alguns anos, vai saber a data a qual me refiro, deste acidente que houve em Capitólio, Minas Gerais, onde uma rocha se desprendeu devido à erosão e à ação da chuva no local, e atingiu uma lancha, um barco, uma coisa assim, e levou 10 pessoas a óbito. A princípio, quando saiu no mesmo dia a notícia, já tinham informações de que foram 7 vítimas fatais desse acidente. Agora, já chegou ao número de 10 pessoas. E cerca de 32 feridos. Bom, o que acontece ali, gente? Claro que houve negligência no local, também teve negligência. O barco poderia estar em outro local, onde os outros estavam. Foi um risco, sim. A rocha atingiu em cheio e pegou aquelas vítimas. O que eu quero dizer com isso, gente? Que a natureza, ela não tem vontade própria. Claro, essas chuvas que estão acontecendo no Brasil, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro, na região sudeste. Embora teve também problemas recentes na Bahia, que é na região nordeste. Mas o que está acontecendo? Essas chuvas que estão mais intensas, elas estão sendo provocadas por quê? Pela ação do ser humano que está mexendo no ambiente e está descontrolando o tempo. Fato. Então, se você mexe no ambiente, vai ter alteração. E claro, como a natureza ela não tem vontade própria, ela não tem ética, porque a ética ela é desenvolvida por seres humanos e não pela natureza, pelos fenômenos que acontecem, tipo vento, chuva, terremoto, vulcões, nada disso vai ter ética. Quem desenvolve a ética é o ser humano. E o que tiver na frente, por exemplo, no acidente em Capitólio, quando a rocha se deslocou, ela caiu, atingindo aquele barco, vitimando 10 pessoas. Ela não quer saber se tem pessoas ali. Se tiver na frente, vai bater e vai levar quem tiver que levar. Quando quem tiver que levar não é questão de que tenha nada programado. Entenda a minha colocação. É que as vítimas que forem feitas neste acidente vão partir. Indiferentemente se ela for uma pessoa boa, se ela for uma pessoa má, se ela for uma pessoa indiferente às outras, a natureza não quer saber. Um outro exemplo, quando há avalanches, em lugares que tem avalanches, principalmente esses lugares onde tem neve, quando tem uma avalanche, caso tenha uma família boa no caminho, a avalanche não quer saber. As catástrofes que acontecem em decorrência da natureza, dos fenômenos da natureza, também não escolhem vítimas. Claro que alguém vai perguntar assim, mas por que em vítimas, por exemplo, de chuvas, geralmente são pobres? Porque o rico ele vai construir a sua casa ou comprar naquele lugar. Construir assim, mandar construir, tá, gente? E não vai lá meter a mão na massa, não. Mas ele vai escolher um local seguro. Por quê? Porque ele tem condições para isso, ele tem dinheiro para isso, ele pode escolher. Tem pessoas que são tão desumanas que quando vê uma tragédia, fala assim, por que construiu? Por que construiu na beira do morro? Por que construiu a casa perto de um valão? Por que a pessoa construiu ali? Ou ela comprou ou alugou às vezes? Sabe por quê? Porque é o único lugar que sobrou para ela. É o único lugar, ela não tem condições. Não vem dizer que o esforço próprio muda muita coisa, porque não muda. Não muda. Geralmente a pessoa que nasce numa situação de vulnerabilidade, o esforço dela é apenas para sobreviver.
Então isso mais uma vez mostrando que a natureza ela é indiferente. E na vida social, gente, não é, como a sociedade não é uma ciência exata, não existe segredos para a felicidade. Não é simplesmente você chegar e falar, olha, eu vou me esforçar e vou conseguir uma casa própria. Não é assim, gente. Não estou falando de pessoas acomodadas, estou falando de pessoas que se esforçam e que não têm condições. Que a única coisa que ele consegue se esforçar é para poder sobreviver, para poder ter o mínimo necessário para se alimentar. E às vezes não é o suficiente. A pessoa fica debilitada devido a um monte de problemas de saúde. Então, quando você tem essas situações envolvendo enchentes, você vai ter o quê? Vai ter a maioria vítimas são pobres, porque dificilmente vai acontecer uma tragédia. Pode acontecer, acontece, é raro numa área rica. Pode acontecer sim, às vezes um país onde tem furacão, às vezes acontece um terremoto, pode acontecer, acontece. Lugares que tem tsunami. Aconteceu no Japão. Lembra daquele tsunami que teve no Japão? O tsunami não quis saber se as empresas que estavam ali estavam gerando empregos, se elas estavam tirando pessoas de uma situação de fragilidade. O tsunami passou e saiu arrebentando tudo. Casas, empresas e tudo. O problema hoje é que as pessoas pensam que existe um ser divino, um ser bom, um ser maravilhoso, que controla tudo e que tem o plano perfeito. E eles dizem que essa natureza que nós vemos aí, ela é dirigida por ele. Bom, se ela é dirigida por ele, então por que acertou aquela família? Justamente que estava passando próximo ali à rocha. Por que não esperou para deixar a rocha cair depois? Sabe? E o pior de tudo é que o nome da embarcação era Jesus. Nós podemos dizer que o nome de Jesus não tem poder. Eu tô passada, chocada. Não tem. As pessoas ficam colocando, principalmente em placas de igreja, eles colocam o nome de Jesus tem poder. Já viram isso? Mas não tem não, gente. O único poder que o nome de Jesus tem é o poder da ilusão. A pessoa ela se enche de esperança, acha, esse nome tem poder, mas não tem. Chega diante do enfermo e ora, não acontece nada. Aí eles vão dizer o quê? Não, é porque deixa eu usar o médico. Você pega o livrinho chamado Bíblia, esse aqui, em nenhum lugar Jesus falou aos seus discípulos, olha, vocês vão orar em meu nome, mas se eu quiser usar os médicos, eu vou usar os médicos. Isso não existe na Bíblia. E não vem dizer que na época não existia médico, porque já existia. Claro que a medicina antiga não é igual a de hoje, lógico. Mas eles tinham o quê? Recursos para tratar de algumas doenças da época. Existiam doenças que naquela época não podiam ser curadas. Hoje sim. Outras vão surgindo. Por quê? Porque sempre vai surgindo doenças novas. Isso se chama evolução. O que é isso? Doença porque as doenças são provocadas por micro-organismos. E os micro-organismos, eles evoluem. Infelizmente, né? Existe um montão de bactérias que são benéficas, não só ao ser humano, mas também aos outros animais. Eu digo outros animais porque o ser humano ele é um animal racional. Os outros são chamados irracionais. E estudando um pouco sobre eles, não podemos dizer que eles são tão irracionais assim. Alguns, né? Tem outros que não. E o que acontece? Essa evolução ela acontece. Agora, tá falando sobre as bactérias, existe um monte que são prejudiciais. Agora, existe aquelas que auxiliam principalmente na digestão. Agora, se houvesse um ser bondoso, com capricho, se existisse um ajuste fino, como não existe ajuste fino, isso é pseudade de crentoide, é pseudade de crentalha, mistura de crente com canalha, que ajuste fino não existe. Se existisse um ajuste fino, essa divindade faria o quê? Que apenas existissem bactérias benéficas aos outros seres vivos. Mas você não vê isso. E falando que eu estou... Pensar que eu não estou me perdendo no assunto. Então, quando eu estou falando de bactérias, elas evoluem também. Os vírus, os micro-organismos, eles evoluem também. É por isso que surgem doenças novas, porque a evolução ela é um fato. Isso é um fato. Agora, falando sobre o cuidado que as pessoas falam que uma divindade tem, não tem. Vamos para a natureza. Eu fiquei sabendo hoje que pelo menos 5 dessas vítimas, 5 corpos eram da mesma família. Inclusive,
a mãe e uma filha da mesma família ali. Eu te pergunto, a natureza, ela quer saber? É trágico, sim, eu não estou me alegrando com isso. Eu estou mostrando a realidade aqui para vocês. A gente vai dando algumas informações aqui, mas eu falo aqui sobre a realidade. Como a gente diz, a realidade nua e crua. A realidade é terrível, gente. Ela é cruel. Ela não quer saber. Áreas que têm vulcões, vou dar um outro exemplo. Já houve, existem registros de cidades devastadas. Pompeia é uma delas. Há registros não só de vítimas da ação do vulcão em si, mas também dos gases decorrentes também ali. Então, gente, não existe essa questão de tem um propósito pela natureza, tem um ser guiando. Não tem, porque a natureza, ela age sozinha. O universo não está dirigido por ninguém, ele está sozinho. Aí vem aquele crentoide, aí vem aquele criacionista tonto com aquelas perguntinhas burras, aquela pergunta burra. Se tudo para estar em movimento tem que ser colocado em movimento, quem colocou o universo em movimento? Foi o meu Deus plagiado e último. É sempre dessa maneira que eles fazem. Não, meu filho, o que colocou em movimento chama-se gravidade. Certo? Claro, as estrelas vão se formando pelo processo de acreção e é uma explicação que eu não vou falar, que também que vai tomar mais tempo. E também o criacionista não vai entender ou vai ignorar de propósito, porque é isso que eles fazem. Então, gente, agora o que colocou o universo, o que colocou os corpos em movimento aí no universo foi a gravidade, não tem Deus nenhum. Mas voltando aqui, infelizmente, lamentamos pela família, pelas as vítimas e meus sentimentos das famílias, mas esse aí não é o primeiro nem o último acidente envolvendo questões da natureza. E claro, existe também acidentes, por exemplo, em obras. Às vezes um guindaste não aguenta e cai algo sobre uma pessoa, sobre um trabalhador. Por que acontece isso? Claro, as leis da física agindo. Às vezes uma estrutura não resiste e cai sobre funcionários, eliminando essas vidas. Porque as leis da física, lembra, da natureza, ela é indiferente. Claro que o ser humano, ele, por exemplo, construiu estruturas de concreto, conseguiu desenvolver o ferro, pegou na forma bruta da natureza e formou o metal, tudo bem. Mas a lei da física está agindo do mesmo jeito. A lei da física está agindo do mesmo jeito. Não tem nenhum propósito especial, gente. E daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre esse lance, baseado nesse acidente que teve lá em Capitólio, sobre o nome Jesus, que ele não tem poder. Eu vou falar só sobre isso. Mas vou falar com vocês, gente. É triste, tá? É triste. Houve negligência, sim. Outra coisa, gente. Já tendo essas chuvas, elas estão sendo prolongadas, poderia ser evitado essa tragédia. Poderia. Mas, infelizmente, os caras deram mole. E, pelo que eu vi em algumas matérias, que a embarcação que estava próximo, que recebeu o impacto, desviou da rota. Parece que foi a pedido, não sei de quem lá, para que chegasse mais próximo. E ninguém contava que isso fosse acontecer. Vocês viram aí, não sei se vocês viram a imagem, vou deixar algum canto aí na tela. Vocês viram aí, tá vendo? Desloca, cai, a pessoa grita e não adianta nada. Gente, eu vi uma outra, não vou colocar aqui não, mas uma outra pessoa fica falando assim, meu Deus, pode falar, meu Deus. E qual? Pode falar Hades, Shiva, Quetzalcoatl. Não vai mudar a realidade. Não vai mudar a realidade. A realidade, ela é dura, gente. A vida, ela é injusta. A realidade também. A realidade, né? Ela é injusta. Alguém vai dizer, agora, sabe qual é o problema? Eu tenho que falar aqui, antes de terminar, é que tem aquelas pessoas sádicas que falam, não, mas
Graças a Deus por aqueles que sobreviveram. Você vai agradecer uma divindade imaginária. Vamos imaginar que essa divindade existisse. Vamos imaginar que esse ser existisse. Lógico, quem fala isso geralmente é cristão, né? Então vamos pegar o Deus da Bíblia. Esse Deus escroto que está no trono. Então se essa realidade reflete a vontade dele, e você diz que ele está no trono reinando, então ele só está fazendo cagada. Aí você vai agradecer uma divindade. Ué, por que ela não parou essa rocha? Não teve livramento não, gente. É um acidente, tem. Às vezes acontece acidente não tem nenhum sobrevivente, mas geralmente tem o quê? Tem sobreviventes e tem vítimas. Algumas são fatais. E o que acontece? Esse número tem a ver com a probabilidade. O impacto, se as pessoas tiveram condições de sobreviver. Por exemplo, quando há um soterramento, se a pessoa não tiver um local para respirar, às vezes algo cai sobre ela, caiu um prédio, a pessoa sobreviveu. Porque o local que ela ficou formou tipo um espaço onde ela pudesse tivesse lugar para respirar. Mas já aconteceu também de acidentes, já vi isso acontecendo. Já vi assim, soube do caso assim, próximo, não estava na hora, mas lugar onde eu morei, um rapaz, jovem, os pais dele eram da quadrangular, ali do Betânia ali, próximo, indo para Taúbas. Fica em Patinga isso aí. O rapaz estava cavando, fazendo uma obra assim, era um negócio de terra, e a terra caiu sobre ele. Só que caiu assim, em cima também da cabeça. Tentaram desenterrar, conseguiram, mas não deu tempo para que ele pudesse sobreviver. Porque ficou tanto tempo sem respirar que não conseguiu sobreviver. Então, existe acidente que existe vítimas fatais, outras não. Isso depende de como que vai acontecer o acidente. Às vezes bateu um carro, mas sobreviveu. Peraí, bateu, o motorista sobreviveu e o carona não. Foi um milagre. Não foi um milagre. Porque geralmente, no instinto de sobrevivência, quem está dirigindo, a gente vai fazer o quê? Ele não vai fazer por mal. Vou me tirar e vou colocar o meu fulano para se ferrar, não. Ele vai tentar tirar o corpo dele. E às vezes ele não tem, e é rápido. E o instinto de sobrevivência ele vai afinar a hora do acidente. Então ele está dirigindo. Por exemplo, tá o carona ali. Se ele só tem o lugar para se desviar para o lado dele, por exemplo, ele tirar o lado para a esquerda, a pessoa não vai colocar de propósito o carona. Ele vai colocar o quê? Ele vai tentar tirar o corpo dele e o impacto vai pegar mais de quem? No carona. No pessoa que está do lado dele. Certo? Ou, por exemplo, se o movimento que for para tirar para o lado direito, tudo bem, às vezes ele consegue sobreviver assim, diante de uma situação de perigo. Mas, quando acontece, principalmente, acidente com carros, tem batida de frente, geralmente, você vai ver que quando sobrevive o motorista e a pessoa que estava do lado morre, você vai ver que o impacto pegou mais do lado dele. Pegou de frente, mas pegou do lado do que estava do lado. Não sei se ele também chama carona, pode ser, né? Do lado dele. Porque a pessoa, no instinto de sobrevivência, num lance assim, inesperado, ele vai tentar tirar o corpo dele. Isso acontece. Então não é livramento. Isso não é livramento. Bateu um ônibus, caiu, capotou, sobreviveram 2. Aí faleceram 17. Você fala, Deus salvou os 2. Não, por que não salvou os 17? Eu sei que é um pouco duro o que eu estou falando aqui. Eu sei que o tempo está prolongado, mas tem várias coisas que a gente pode tratar aqui, gente. Várias coisas. Te pergunto, cadê o livramento daqueles que partiram? Por que essa divindade, o que seria um livramento divino, era se essa divindade figurasse aquela rocha e manifestasse para todo mundo falar, sou eu que estou fazendo. Para ninguém falar, foi uma outra divindade, ou que tivesse uma explicação normal. As pessoas investigassem aquilo e dissem, opa, isso aqui não foi algo normal. Na hora que a rocha ia cair em cima da embarcação, algo segurou e falou todo mundo, sou eu, Deus tal, que estou fazendo. Cadê? Ou então, trazer essas vidas de volta. Ou num acidente onde há uma explosão num carro, num avião,
Você fala, houve livramento. Não, não houve livramento, não. O que seria livramento? As vítimas estavam carbonizadas num avião, estou falando de um outro exemplo agora, se essa divindade fosse lá e te restaurasse. Isso seria livramento. Às vezes a pessoa fala assim também, olha como é que é a cara de pau, olha como é que o pensamento das pessoas que geralmente seguem religião, geralmente tem um pensamento, geralmente, não estou falando de todas não, tem um pensamento maligno. Ele agradece, às vezes deu uma dor de barriga, ficou no banheiro, quase se suja de óleo na cama, teve que ficar no banheiro, não conseguia sair, passou mal, e ia ter um voo. Ele perde aquele voo, e aquele avião tem um acidente, onde todos os passageiros falecem, morrem. Vamos imaginar. Aí o que ele fala? Ai, tive um livramento. E as vítimas que estão ali? Por que elas não tiveram livramento? Por que todas elas não já que essa divindade não quis parar o avião? Porque tem aquela babaquice, né? Babaquice crentoide é a pior coisa, gente. É a babaquice crentina, é aquela. Ai, no avião caindo não tem ateu. E também no avião caindo não tem também crente, porque nenhum avião deixa de cair por reza. Porque a primeira coisa quando o avião está tendo qualquer coisa, está tendo um problema, as pessoas, ai meu Deus! É a primeira coisa que eles falam. E aí? Alguns, ai Jesus! Tem misericórdia de Jesus? Não, ele não tem misericórdia. Nunca vai ter, nunca teve, porque ele não existe. Vocês podem falar isso porque vocês foram acostumados, vou dizer vocês no caso religioso, foram acostumados nessa cultura. Mas não tem livramento. Aí a pessoa fala, agora qual avião que deixou de cair por causa de uma oração? Não existe. Não existe. Aí a pessoa fala o quê? Que não teve um livramento porque ele deixou de pegar um voo onde dezenas de pessoas faleceram e ele se sente especial. Olha que pensamento macabro, gente. E aí volto de novo no caso do acidente de Capitólio. Vem os caras falando que isso foi livramento daqueles que estão vivos. Não teve livramento não, gente. As outras embarcações só não foram atingidas porque caiu uma rocha e caiu em uma parte. Não caiu em todas. Claro, não ia cair a rocha, não ia pegar e sair procurando ninguém. Como eu falei, a natureza ela é indiferente. Aconteceu o acidente, estava debaixo e a pessoa falava assim, azar, né? Deu azar, infelizmente, e aconteceu. Agora não teve livramento. Livramento seria essa divindade que as pessoas falam. E já que os crentes falam isso, geralmente quem fala isso é crente, no caso crente protestante, que crente todo religioso é. Já que eles falam que foi livramento, não foi livramento. Vai lá dar o livramento, vai lá ressuscitar os mortos. Porque é isso que diz a tua Bíblia. Para você ressuscitar os mortos. Vai lá. Aquele que crê em Jesus fará obras maiores do que aquele fez. Vai lá fazer a obra então. Chega agora lá no cemitério, não sei se as vítimas que faleceram ainda estão sendo veladas, ou se estão no IML, não sei onde elas estão agora, neste momento que eu estou gravando. Mas vai lá, se já estiver no cemitério, você vai lá, ora para ressuscitar. Sabe por quê? Porque poderes sobrenaturais não existem, gente. Eles nunca vão fazer isso, eles vão inventar o quê? Desculpas, mas eu volto a repetir aqui. A natureza, ela é indiferente. É por isso que eu falo para você, viva a sua vida intensamente, seja uma pessoa boa para sua família. Você aí, meu filho, que é um grosso com a sua esposa, você não sabe o dia de amanhã. Pode ser um acidente ou pode ser também a pessoa ter um infarto, e aí? E aí você não vai ter nunca mais a chance. Eu tinha que ter dito que eu amava. Eu era muito sem paciência. Agora eu me arrependo profundamente. E não vai ter mais como reparar o que você fez. Você aí, minha filha, que vive batendo no seu filho por nada, você acha que disciplina é bater? Você está criando uma pessoa que no futuro vai ter problemas sérios. Gente que só xinga o filho, em vez de chegar com ele e procurar ver os problemas que ele está passando para poder ele resolver. Não, tem uma nota baixa, a primeira coisa que faz é chamar ele de burro. Gente, para com isso. Chega com ele, vê a falta de estudo realmente, chega com ele, conversa. Agora, ele tem uma dificuldade? Converse. Incentive ele, incentive-o. Incentive-o. Não fica falando. Depois, se acontece alguma coisa, como aconteceu esse acidente,
pessoas vão ter mais tempo para poder dizer: ah, eu tinha que ser uma pessoa melhor. Não. Seja uma pessoa boa com seu irmão, com seu primo, com seu tio, com sua mãe, com seu pai. Seja seu esposo, com sua namorada, com seu namorado, com seus amigos. É isso que eu falo, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer. Aconteceu uma vez aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro qual foi o ano, se foi 2014, 2015. Teve um acidente na Avenida Brasil. Um ônibus, o cara... Claro, foi diretamente provocado pela ação humana. Mas claro, o fato que ele brigou com o motorista, o ônibus caiu do viaduto. E claro, o fato de cair tem a ver com a física. E claro, as pessoas que tinham nada a ver com isso, tinha gente que foi ferida e teve gente que faleceu. A gente não sabe o que vai acontecer, gente. Então, infelizmente, não adianta ficar tentando amenizar a situação e achar que tem um propósito divino. Não tem. Infelizmente, para a maioria que eu vou falar aqui, porque a maioria vive no mundo da fantasia, eles se pegam ou se apegam ao mundo de faz de conta. Infelizmente. Depois achar, agora o que eu vou fazer? Não faz isso não, meu filho. Faça o seu melhor como cidadão. Faça o seu melhor na sua família. Faça o seu melhor para a sociedade. O que você vai deixar para melhoria na sociedade? Pense nisso. Pense nisso. Não seja uma pessoa que depois só queira depois lamentar. Eu deveria ter feito quando for tarde demais. A gente não sabe. Tá bom? Então eu vou parar por aqui. Vou deixar aí o clube de membros para as pessoas conhecerem, as pessoas que nos ajudam. E quem quiser fazer parte, fique à vontade. A chave Pix vai ficar no comentário fixado. Comente, compartilhe, ou comente com respeito, tá? E se inscreva no canal. Você não é inscrito? Então se inscreva no canal. Já é inscrito? Traga outras pessoas para se inscrever. Esse cachorro vem para me bater logo na hora que eu estou gravando. É complicado. Mas tudo bem, gente. Então, grande abraço a todos. Meus sentimentos aos familiares ali. Lamentamos pelas vítimas e sucesso a todos. Até a próxima. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Tchau, tchau.